Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje vamos dar sequência à nossa aula sobre acentuação. Mas antes, eu peço que você já se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito ainda, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro dos nossos conteúdos, já vai dando um joinha aí para nos ajudar nas nossas videoaulas para a gente se sentir motivado a estar gravando sempre. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre a tonicidade das palavras e falamos também sobre 4 regras básicas. Hoje nós vamos falar sobre algumas outras regras complementares e vamos falar sobre algumas coisas que foram alteradas. Então, para que você não se perca no conteúdo, eu vou passar hoje mais 4 regras, como eu fiz na aula passada. Nós vamos falar um pouco sobre o que mudou, o que as pessoas estavam acostumadas a acentuar e hoje não é mais acentuado, tá? Lembrando que nós estamos falando sobre acentuação, tá? Claro que o acordo ortográfico, ele abrange também a questão do hífen, tá? Então, hoje nós não vamos falar sobre o hífen, nós vamos apenas falar sobre a acentuação. Regra número 1. Os ditongos abertos nas oxítonas e monossílabas são acentuados. Esse não caiu. Eu já expliquei nas aulas anteriores sobre monossílabo, que é uma sílaba só, né? A gente chama de monossílabo, palavras que têm apenas uma sílaba. E oxítona são palavras que a tonicidade da sílaba fica ao final da palavra. Os ditongos abertos ei, oi, el, quando estão nas oxítonas ou monossílabas, elas serão acentuadas, como por exemplo, quando nós falamos monossílabo, é uma sílaba só. Nós temos as palavras réis, céus, dói. Quando a gente fala que é ditongo aberto, é que a pronúncia ela é aberta. Tá vendo? Ó, céu, são monossílabos com ditongos abertos. Então essas palavras receberão acento, veja que é monossílabo. E nós temos também as oxítonas, que quando levam o ditongo aberto serão também acentuados, tá? A mesma situação. Ei, oi, el. Palavras como, por exemplo, corrói, ilhéus. São palavras que a sílaba tônica está ao final, é a última sílaba que é tônica, e é ditongo aberto, então levarão acento. Então, antigamente, a paroxítona também era acentuada. A paroxítona terminada em ditongo aberto, como por exemplo, ideia, plateia, paranoico. A paroxítona com ditongo aberto não tem mais acento, conforme o novo acordo ortográfico, ok? Então, vamos agora para a regra número 2. O I e U, na segunda vogal do hiato, são acentuados desde que sozinhos, seguido de S ou não, na sílaba e sem o NH depois. Hiato é o encontro de duas vogais, né, quando elas estão pertinho. Elas não ficam na mesma sílaba, porque a sílaba ela não pode ter duas vogais. As pessoas falam, ditongo são duas vogais. Não, é uma vogal e uma semivogal. Uma vai ser vogal, a outra vai ser semivogal. Nesse caso, quando a gente fala que é hiato, por exemplo, a palavra saúde, esse encontro vocálico entre a e u, o que você acha que é? É um ditongo? Não, não é um ditongo. Por quê? São duas vogais, não são semivogais. Então, o A e o U, eles não vão ficar juntos. Eles vão se separar, cada um na sua sílaba. É como se a vogal, nesse caso, fosse um núcleo e não pudesse ter dois núcleos numa mesma sílaba, ok? Uma sílaba, ela pode ter uma vogal e as demais que estiverem ali com ela serão semivogais. Como o A e o U, eles são vogais, eles não são semivogais, então eles não vão ficar na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra saúde, tá vendo? Eles ficam separados.
Então, por que eu expliquei isso? Para falar o que é hiato. Hiato é justamente isso, essa separação de duas vogais, tá? É quando uma vogal ela fica sozinha na sílaba, ela tem que ser separada. A palavra rainha. Veja que a palavra rainha, ela não é acentuada. O i, que é um hiato, não é acentuado. Você sabe por quê? Isso, olha lá na regra. NH, quando é seguido de NH, não se acentua nesse caso, o hiato. Egoísmo, saída, graúdo, são todos esses exemplos de hiato que são acentuados, ok? Seguindo esta regra que nós acabamos de aprender. Lembrando que a palavra egoísmo ela é seguida de S, veja, e é acentuado mesmo assim, porque a regra me diz que o hiato pode ser seguido de S, apenas seguido de S. Se fosse qualquer outra consoante, ou talvez uma semivogal, no caso não seria, né, mais um hiato, mas se fosse qualquer consoante, deixaria de ser um hiato e não seria acentuado. Terceira regra, as formas do verbo ter e vir para diferenciar o plural do singular. Por exemplo, ele tem 5 cavalos, né? Nesse caso, tem não vai levar o acento, porque ele está no singular. Se eu disser eles têm, aí ó, o sujeito já foi para o plural, então tem que concordar. Para a gente ter concordar o verbo ter com o sujeito, nós temos que colocar o acento circunflexo no E. Então, como ficaria, ó? Eles têm 5 cavalos. Então, esse tem que levar o acento, porque ele está me diferenciando a forma pluralizada e a forma singular. O mesmo acontece com o verbo vir. Então, veja só o exemplo. Ele vem estudar. No plural, eles vêm estudar. Nesse caso, vem, né, do verbo vir. E para diferenciar, nós temos que usar o acento circunflexo. Nesse caso, é acentuado. E dentro dessa regra, nós temos que lembrar que há palavras, há verbos que derivam do verbo ter e do verbo vir. Como, por exemplo, ele mantém, eles mantêm. Ele contém, eles contêm. Ele detém, eles detêm. Tá vendo que todos esses verbos, eles são derivados do verbo ter. Neste caso, o acento agudo será a marca de singular e o acento circunflexo será a marca de plural que diferencia um do outro, ok? E o verbo vir, vamos ver, ó. Ele intervém, eles intervêm. Ele convém, eles convêm. Ele provém, eles provêm. Quarta e última regra, o acento diferencial. O único acento diferencial que ainda permaneceu, o verbo pôde, né? No caso, o tempo verbal pôde, que é do passado, para o tempo verbal pode, que é do presente do indicativo. Então, para que você diferencie os dois tempos verbais, você precisa usar o acento circunflexo. Essa regra não mudou. E o por, quando é verbo e preposição. Vamos ao exemplo? Você vai pôr a carta no correio. É acento circunflexo, né? Então, você tem que utilizar. O ônibus não passa por esta rua. Veja que é preposição, não usa acento. Então, para diferenciar um do outro, você precisa acentuar. Vamos ao exemplo da palavra pôde ou pode. Ontem ela não pôde vir, ou seja, passado. Então, esse pôde deve ser acentuado. Por favor, quem pode me ajudar? Essa já não é acentuada, porque é a forma do presente do indicativo, ok? Não se usa acento. Há apenas 2 palavras com acento diferencial opcional, ou seja, você pode usá-lo ou não. São elas demos. Quando é utilizado o acento, então indica a primeira pessoa do plural, do presente do subjuntivo, tá ok? Então, como por exemplo, você exige que nós demos apoio à sua proposta. Ou então a palavra forma, de forma, né? O cozinheiro tirou o bolo da forma.
Então, quando você quer se referir a essas palavras, você pode ou não utilizar o acento diferencial. Caso não queira, também, se não colocá-los, estará correto também. Muito obrigada por você que nos assistiu até agora. Essa foi a nossa aula sobre acentuação. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, que a gente vai estar sempre observando, tá? As dificuldades dos nossos alunos, as dúvidas e até mesmo agradecendo também as considerações, os elogios, as críticas construtivas, né? E eu fico muito feliz quando vocês comentam as aulas, que eu posso perceber como que vocês têm recebido, o grau de entendimento de vocês com relação às nossas aulas, para a gente melhorar a cada dia. Toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Então, fiquem com Deus, beijo e até a próxima!